bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo. Eu sou o professor Emanuel Avelino e hoje nós vamos falar sobre autoestima e sobre autoconhecimento, sobretudo, né, a partir do nosso horizonte de perspectiva, ou seja, da nossa realidade, tá bom? Veja bem, quando a gente fala em autoestima, você é uma pessoa que tem a estima elevada? Você é uma pessoa que se valoriza? Por que eu estou falando se valoriza? Olha só, pessoal. Na palavra autonomia ou na palavra autoestima, como eu sempre falo para vocês em sala de aula, o prefixo autos significa si próprio e estima significa valorizar, tá bom? Então, autoestima nada mais é que a valorização de si próprio, ou seja, é a valorização de você mesmo. Se você tem uma autoestima, você é uma pessoa que se valoriza. Você não é uma pessoa que os outros chegam, pode falar e disse aquilo e isso. Não, peraí. Não é assim não, meu amigo. Você se valoriza, você tem valor. Você não tem preço, você tem valor, tá bom? Porque tem pessoas aí que sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. A gente não está falando de preço, a gente está falando de valor, de estima. Algo muito mais profundo e muito mais complexo, tá bom? Então, pessoal, a autoestima nada mais é que a capacidade de você se valorizar. Vou dar um exemplo para vocês. Houve um tempo que eu ministrei um curso de oratória, né, que é para as pessoas poderem falar melhor em público. E na época eu cobrei apenas R$ 20 por esse curso, era um curso apenas de 4 horas, era um curso introdutório, certo? E aí um amigo chegou para mim e disse assim, eu não vou pagar R$ 20 para ver o Emanuel. E aí eu poderia ter ficado para baixo, né? Mas aí ele mandou o jab de direita, não vou pagar R$ 20 para ver o Emanuel. Eu abaixei e disse, aproveita enquanto é 20. Gostou? Foi, isso aconteceu mesmo, é verdade. Então eu poderia ter ficado, poxa, o cara me ofendeu, o cara me desvalorizou, disse que não vai pagar R$ 20 para ver o meu curso de oratória. E aí eu disse, não vou ficar por isso não, porque eu me valorizo, eu me preparo, eu sei da minha competência. Então eu desviei, aproveita enquanto é 20. Foi legal. Então, beleza. Então após essa autoestima, essa autovalorização, a gente tem que, se conhecer. Foi justamente porque eu me conhecia, eu sabia do meu valor, que eu desviei e dei o jab de direita nele, dei a invertida, né? Claro que não, de verdade, pessoal, não bati nele, ele não bateu em mim, foi com as palavras, tá? Eu desviei e retruquei, eu disse, olha, aproveita enquanto é R$ 20, porque eu tenho um autoconhecimento, né? Si próprio conhecimento, conhecer. Eu tenho conhecimento de mim, eu sei da minha capacidade e eu sei do quanto eu me dedico para isso, tá bom? Então são dois aspectos importantíssimos. Se eu não tivesse autoestima e autoconhecimento, pessoal, eu teria ficado, triste e não feliz, tá bom? Então, continuando, pessoal, tem um psicólogo chamado Martin Seligman. O Martin Seligman, ele basicamente é o fundador da psicologia positiva. O que foi que ele fez de interessante? Presta bem atenção. Ele escreveu uma obra chamada Felicidade Autêntica. E o que ele percebeu? O que foi que ele fez? Ele pesquisou várias religiões, várias regiões, várias culturas e percebeu que para chegar à felicidade existe um certo conjunto de atitudes comuns. Ou seja, é o que ele chamou de as 6 virtudes ubíquas ou as 6 virtudes universais. Ou seja, em toda religião, em toda região, em toda cultura, ele percebeu que essas virtudes são virtudes universais e que elas podem levar a pessoa até uma felicidade autêntica, tá bom? E o que são virtudes, pessoal? Os gregos entendiam as virtudes como aquilo que há de mais elevado no ser humano, aquilo que há de mais alto. Por isso, quando a gente vê uma pessoa, a gente tem que dizer uma pessoa que é boa, uma pessoa que tem compaixão, que ajuda as pessoas, que fala a verdade, que é íntegra. A gente olha para ela e diz assim, essa pessoa é virtuosa. Essa pessoa é virtuosa. Então, a virtude é o grau mais alto onde o ser humano pode chegar, segundo os gregos, tá bom? Ok? Então, por que felicidade autêntica, pessoal? Porque existe uma pseudo-felicidade, uma felicidade passageira, uma felicidade que é pautada apenas nos desejos, na satisfação momentânea e não uma felicidade plena.
Agora vamos ver quais são essas 6 virtudes universais. O Martin Seligman vai dizer que as 6 virtudes universais são: a primeira, o desejo de saber, o desejo de conhecer, o que o Sócrates chamava de ética intelectiva, ou seja, quanto mais eu conheço, esse conhecimento vai me aperfeiçoando enquanto ser humano, enquanto indivíduo, e eu vou me elevando enquanto ser humano, porque eu começo a conhecer as coisas, e quando eu tenho conhecimento, eu começo a perceber melhor as coisas que vão acontecendo ao meu redor, tá bom? A segunda seria a coragem. Coragem para quê? Para enfrentar a vida. Coragem para ir atrás dos seus objetivos. Coragem para ir atrás dos seus sonhos. Coragem para não desistir nas primeiras dificuldades, mas para ir sempre em frente, tá bom? A outra seria humanidade e amor, pessoal. Humanidade e amor, ou seja, aquilo que faz o ser humano, que eleva ele enquanto humano também. O amor pode ser considerado como uma das virtudes também, aquilo que eleva o ser humano. É você ter compaixão pelo próximo, é você amar as pessoas, é você cuidar das pessoas, é você fazer coisas belas, coisas boas, tá bom? E nós temos também a justiça, pessoal. O que seria a justiça para o nosso psicólogo Martin Seligman? A justiça, pessoal, é você agir em consonância com aquilo que é certo. É você fazer, pessoal, aquilo que é certo. Falar a verdade, buscar fazer o bem, buscar agir corretamente enquanto cidadão que vive junto com outras pessoas. Beleza? E nós temos aí a moderação, pessoal, que o filósofo grego Aristóteles vai chamar de frônesis. O que é isso? Pessoal, moderação. Nem de mais, nem de menos. Nem excesso, nem a escassez. Moderação, pessoal, é o justo meio, é o frônesis, tá bom? É moderação. Vou dar um exemplo para vocês, olha só. Quando eu falei da coragem, é importante que seja uma coragem moderada. Nesta obra de William Shakespeare, de Otelo, bem no início tem uma cena na qual o Iago, uma das personagens principais da trama, ele está chateado porque ele esperava receber um cargo muito alto do general Otelo. Só que o Otelo deu esse cargo para outra pessoa. E aí o que acontece? O Iago fica chateado e ele sai arquitetando como que ele pode se vingar do Otelo. E ele fica chateado e ele fala alto, ele sai na rua e falando alto, aquele miserável do Otelo, isso, o que eu posso fazer para me vingar dele? E aí um grupo de rapazes escutam ele falando alto sozinho e começa a caçoar dele. Esse cara é um louco, é um maluco. O Iago olha para eles, tem a coragem, mas o Iago tem moderação. Ou seja, o Iago percebeu que eram vários rapazes e que ele estava só um. E por mais que esses vários rapazes estavam caçoando dele, caçando conversa com ele, ele não poderia ir lá sozinho, porque muito provavelmente ele iria levar uma surra. Então o Iago pensou, por mais que ele estava furioso, no momento de fúria, ele teve prudência no momento que ele foi provocado, e ele disse: opa, peraí, 1, 2, 3, 4, 5 caras, rapaz, no braço, eu não aguento esses 5 caras não. Então teve prudência, teve moderação, ele fingiu que não ouviu e ó, foi embora, beleza? Então fica aí esse ensinamento do Shakespeare nessa passagem aí do Iago, tá bom? Então, pessoal, após a gente entender a moderação, pessoal, que é sempre buscar o justo meio, nada de excesso e nada de escassez, tá bom? Tudo demais é um problema, tudo de menos também é um problema, tá bom? Então, por último, pessoal, e talvez um dos principais, seriam a transcendência, pessoal. Como que eu vou explicar para vocês essa questão de transcendência? É a contemplação do belo, a contemplação da beleza, a contemplação do todo, a contemplação daquilo que passa da racionalidade humana. Ou seja, tem coisas que a gente só pode perceber com a razão, mas a transcendência vai além daquilo que a gente pode perceber apenas racionalmente. Por exemplo, a beleza, por exemplo, o amor, a amizade, os sentimentos, as afeições. Mas tem uma metáforazinha que é o seguinte: tem gente que
A transcendência, ela não é você enxergar só a árvore, é você enxergar a floresta. E tem até uma anedotazinha, pessoal, que diz o seguinte: tem gente que passa por uma bela floresta e só enxerga lenha para uma fogueira. Olha só o quanto que essa pessoa tem uma visão reduzida. Passa por uma linda floresta que tem uma diversidade de árvores, né, de vida animal, e ele só consegue enxergar lenha para a fogueira, tá bom? Então essa pessoa está desprovida de enxergar, de ver a beleza, aquilo que é transcendente, tá bom, pessoal? Então essas virtudes são as 6 virtudes ubíquas, tá bom? As 6 virtudes universais. Outro cara que eu quero trabalhar com vocês, pessoal, é o Viktor Frankl, tá bom? O Viktor Frankl, pessoal, também foi psicólogo judeu e passou um bom tempo preso nos centros de concentração nazista, pessoal, no Holocausto. E o que ele percebeu? Ele percebeu que muitas pessoas lá no Holocausto, nos centros de concentração, morriam de problemas, de fome, de problemas e dores físicas, mas ele percebeu que aquelas pessoas que tinham um propósito, um princípio, um objetivo maior de vida, conseguiam resistir por mais tempo e até mesmo sobreviver, como no caso do próprio Viktor Frankl, pessoal. Ele estava lá preso no Holocausto. Não tem como eu descrever para vocês o quão horroroso era o Holocausto, quão dantesco, quão maléfico era estar lá e quão mais grande eram as atrocidades que tinham lá. Mas quando a gente olha para alguns relatos, a gente consegue pelo menos imaginar, criar a imagem do horror que tinha lá. As pessoas preferiam morrer logo do que permanecer mais um dia vivo lá. Mas o Viktor Frankl percebeu que as pessoas que têm um propósito sólido, um sentido na vida forte, elas conseguem sobreviver, elas conseguem seguir por mais tempo. E foi isso que aconteceu com o Viktor Frankl. Ele queria sair dali, encontrar sua família, reencontrar sua esposa. E esse propósito, esse sentido, fez com que ele resistisse o tempo que ele ficou no Holocausto. Tá bom, pessoal? Então, para fechar, a gente tem o Daniel Goleman, pessoal. Olha só, na vida a gente vai passar por diversas dificuldades, problemas, tá? Momentos de tristezas, momentos de alegria, tá bom? Mas é necessário que a gente tenha, a inteligência emocional, pessoal. Inteligência emocional. O que é isso? É a capacidade de se autogovernar, de gerir suas próprias emoções, seus próprios desejos, seus pensamentos. É uma capacidade que você vai desenvolvendo ao longo da vida a partir que você vai amadurecendo, tá? É uma capacidade que você desenvolve para lidar tanto com o mundo quanto com você mesmo. Beleza, pessoal? Então, em suma, pessoal, tudo isso aqui, quando nós falamos de autoestima, de autoconhecimento e todas as 6 virtudes universais, elas podem, olha só, prestem bem atenção nessa princesa aqui que eu desenhei, tá bom? Princesa lá do Pequeno Príncipe, tá bom? Olha aqui a siglazinha. Porque lá tem príncipe, mas também tem princesas, ok? Então, para essa princesa chegar mais próximo da felicidade, além da autoestima, do autoconhecimento e dessas 6 virtudes universais, o conhecimento, a coragem, a humanidade, amor, a justiça, a moderação e a transcendência, pessoal, ela tem que exercitar isso todos os dias, essas virtudes, buscar isso. E aí ela pode chegar mais perto da felicidade. E o que é a felicidade, pessoal? Para não ficar uma definição de dicionário, eu vou dizer para vocês que a felicidade é um estado de plenitude, pessoal. O que é um estado de plenitude? Pleno, completo. Isso significa dizer que se você tem um vazio, você ainda não está completo, mas se você tem um vazio, quando você encontra um propósito de vida, quando você encontra algo superior, algo que transcende você mesmo, esse seu vazio, que você não está completo, você acaba preenchendo, pessoal, esse vazio com algo muito relevante. E só preenchendo esse vazio, essa parte que lhe falta, você se torna alguém
pleno, você se torna alguém feliz, você se torna alguém completo, pessoal, tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? De autoestima e autoconhecimento, as 6 virtudes universais, a felicidade. Tenha um propósito, pessoal, firme, um propósito que vale a pena você viver e perseguir esse propósito, tá bom? Que seja um propósito louvável, digno, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal, e até a próxima aula. Tchau!